Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Olá! Você se lembra da teleaula passada? Nós conhecemos a história de 3 amigos, o Pedro, o Paulo e o seu José, que a partir de um papo descontraído, acabaram aprendendo a resolver sistemas de 2 equações com 2 incógnitas. Na aula de hoje, a gente vai avançar um pouco mais neste tema e aprender a aplicá-lo na solução de problemas no nosso dia a dia. Fique ligado, porque hoje você vai aprender a traduzir uma situação apresentada em linguagem comum para a linguagem matemática. Vai aprender a relacionar as incógnitas através das equações e vai ver ainda como utilizar os métodos desenvolvidos na aula passada para a solução dos problemas. Mas me fala uma coisa, Pedro. Eu até entendi como é que se faz para resolver sistemas de 2 equações. Mas eu não entendi direito como é que se aplica isto para resolver problemas. Na verdade, eu também queria ver isso com mais detalhes. Perfeitamente. Olha, agora mesmo eu estava conversando com meu amigo taxista e ele me trouxe um problema que se encaixa direitinho nessa situação. Que problema? Chega mais, companheiro, puxa uma cadeira aí. Isso, senta aí. Com licença. E agora conta aqui pros meus amigos que problema você tem aí nesse saco. Bom, o negócio é o seguinte. Aqui dentro eu tenho 100 moedas, todas no valor de 10 e 50 centavos. Sei, e você quer saber quantos reais você tem aí dentro? Não, isso eu sei. Tem 22 reais. O que é que você quer saber, então? Bom, quantas moedas existem de cada valor? Quantas moedas eu tenho de 10 e quantas moedas eu tenho de 50 centavos? Ué, isso dá para calcular? Ué, o que é que o senhor acha? E você, o que acha? Dá para calcular ou não? O taxista tem um saco com 100 moedas. As moedas, todas de 10 e 50 centavos, totalizam 22 reais. Quantas moedas de 10 e de 50 tem no saco? E agora, Pedro? Agora é o seguinte, gente. O que é que nós não sabemos? Quantas moedas existem de cada valor? De 10 centavos e 50 centavos. Exatamente. Essas coisas desconhecidas são as incógnitas. Incógnitas? Sim, as incógnitas. Aquilo que a gente não sabe. As incógnitas são representadas por letras. São essas letras que, junto com os números e com as operações, formam as equações. E agora complicou de vez. Calma, calma. A coisa parece difícil, mas não é. É só a gente se acostumar com uma nova linguagem. A linguagem matemática. Me dá aí o bloquinho e a caneta que eu vou mostrar para vocês que essa linguagem, na verdade, é até bastante simples. Bom, a primeira coisa a fazer é dar nomes às nossas incógnitas. Isso é muito importante e tem que ficar bem claro. E as coisas desconhecidas, as nossas incógnitas, são as quantidades de moedas de 10 e de 50 centavos. Então, vamos escrever assim. X fica sendo o número de moedas de 10 centavos. E Y substitui o número de moedas de 50 centavos. Bom, eu sei que nesse saco tem 100 moedas. Então, qual é a primeira coisa que a gente pode afirmar das nossas 2 incógnitas? Que X mais Y dá 100? É isso aí. X mais Y é igual a 100. E agora? Agora nós vamos continuar com o nosso raciocínio. Bom, a nossa unidade de dinheiro é o real, certo? Certo. Nessa unidade, 10 centavos são representados pelo número decimal 0,10 e 50 centavos pelo número decimal 0,50. Em vez de escrever 0,10 e 0,50, a gente não pode escrever 0,1 e 0,5? Não só pode, como deve. Como assim? É simples, Sr. José. É que na parte decimal, os zeros colocados à direita não significam nada. Mas e aí? E aí é o seguinte. Se você tem X moedas de 10 centavos, que quantia você tem?
x vezes 0,1. Perfeitamente. Só que, continuando na nossa tradução para a linguagem matemática, nós podemos escrever assim: 0,1x. E a mesma coisa a gente faz com as moedas de 50 centavos, que acabam virando 0,5y. Mas e agora? O que a gente faz com essas informações todas? Gente, olha aqui, ó. Nós acabamos de obter a nossa segunda equação. A soma das moedas de 10 com as de 50 centavos dá R$22. Então a gente pode escrever assim: 0,1x mais 0,5y é igual a 22. Bom, agora sim, nós temos duas equações que juntas formam um sistema. E aí, você é capaz de resolver? Pois é, você sabe resolver? Mas antes de começar a resolver o nosso sistema, vamos dar uma rápida olhada no nosso problema, que é para não ficar nenhuma dúvida. O taxista tem um saco com 100 moedas, todas de 10 e 50 centavos. As moedas, somadas, totalizam R$22. Quantas moedas de 10 e de 50 centavos tem no saco? A partir daí, traduzindo este problema para a linguagem matemática, a gente chegou à seguinte situação. As moedas de 10 centavos receberam o nome de X e as de 50 o nome de Y. Portanto, X mais Y igual a 100. Como X representa as moedas de 10 centavos, ele acabou virando 0,1x. E Y, que representa as de 50, acabou virando 0,5y. Assim, chegamos à segunda equação que diz respeito ao valor das moedas. Essa equação ficou assim: 0,1x mais 0,5y é igual a 22. E as duas equações juntas formam um sistema. Agora dá para resolver, não dá? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Para resolver este sistema, deixe eu ver o que fazer primeiro. Já sei. Eu vou trocar os sinais da primeira equação e multiplicar toda a segunda equação por 10. Isso você sabe por que é que eu faço, não é? Porque assim eu percebi que fica mais fácil eliminar o x. Olha só. Agora ficou fácil. É só fazer as contas. Tá aí. Y é igual a 30. E se eu substituir o valor de y na primeira equação? Eu chego ao valor de x. Veja. Pronto! Achei! X é igual a 70 e y é igual a 30. E o que isso significa? Olha, significa que neste saco tem 70 moedas de 10 centavos e 30 moedas de 50 centavos. Gostou ou quer mais? Quero mais. Então, lápis e papel na mão. A situação é a seguinte. Numa festa, havia 40 pessoas. Quando 7 homens foram embora, o número de mulheres passou a ser o dobro do número de homens. A pergunta é a seguinte: quantas mulheres havia na festa? Acho que eu não sei fazer isso, não. Calma, calma, não precisa se assustar, não. É só seguir os nossos métodos que não tem erro. Ah, mas... Não, peraí, vamos fazer assim. Eu pergunto e vocês respondem. Quais são as coisas desconhecidas? Bem, o número de homens e o número de mulheres. Certo, essas são as nossas incógnitas. Agora vamos dar nome para elas. O número de homens a gente passa a representar pela letra X e o de mulheres pela letra Y. Ótimo! E agora traduza para a linguagem matemática a seguinte frase: havia 40 pessoas na festa. É isso aí. X mais Y é igual a 40.
E agora vamos avançar mais um pouco. Se na festa havia X homens e 7 foram embora, quantos ficaram? X menos 7? Exatamente. E agora, como é que nós podemos traduzir para a linguagem matemática a seguinte frase? O número de mulheres é o dobro do número de homens que ficaram na festa. Y igual a 2 vezes x menos 7. Bem, pelo que eu estou vendo, nós ficamos novamente com duas equações. X mais y igual a 40 e y é igual a 2 vezes x menos 7. Olhando para este sistema e vendo que a letra y está isolada na segunda equação, acho que o melhor método para resolver este problema é o método da substituição. Olha só, não tem segredo. X mais y é igual a 40. X mais 2 vezes x menos 7 igual a 40. X mais 2x menos 2 vezes 7 igual a 40. 3x menos 14 é igual a 40. 3x é igual a 40 mais 14. 3x é igual a 54. 3x dividido por 3 é igual a 54 dividido por 3. X igual 18. Pois bem, usando o método da substituição, chegamos à conclusão que x é igual a 18. E x, como você deve se lembrar, representa o número de homens presentes à festa. Mas o que a gente queria saber mesmo era o número de mulheres. E agora? Como será que se faz? Ah, agora tá fácil. É só substituir o valor de x na primeira equação. Ah, deixa comigo que essa eu faço. X igual a 18. X mais y igual a 40. 18 mais y igual a 40. Y igual a 40 menos 18. Y igual a 22. Pronto. Y igual a 22. Que quer dizer Que havia 22 mulheres na festa. 22? E só 11 homens? Quer dizer, 2 mulheres para cada homem. E eu aqui acompanhado de 3 marmanjos. Nenhuma gatinha. Mas não se preocupe, na próxima festa que tiver no telecurso, você vai ser o primeiro a ser convidado. Sim, eu já ouvi esse papo antes. E provavelmente vai ser uma festa de confraternização do time de futebol do bairro. E com certeza com 22 homens. E nenhuma mulher. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na aula de hoje, nós aprendemos a resolver problemas através de sistemas. Nosso primeiro passo foi identificar as incógnitas. Depois, aprendemos a relacionar as incógnitas através das equações, podendo assim aplicar os métodos desenvolvidos na aula 10 para a solução dos problemas. Viu como não é difícil? Na matemática, as coisas geralmente acontecem dessa forma. Primeiro, motivados por algum problema, buscamos uma ferramenta adequada para resolvê-lo. Depois, quando a gente compreende bem como é que a coisa funciona, aí acabamos descobrindo naturalmente que essa mesma ferramenta pode ser utilizada em inúmeros outros problemas. Hoje, você aprende uma coisa aqui, que amanhã será utilizada ali, e assim por diante. Mas chega por hoje, certo? Amanhã a gente continua. Então, até lá. Tchau.